Black Girls Don't Cry. Garotas negras não choram. Em outubro, eu escrevi esse texto. Garotas negras não choram e como nós precisamos ser sempre fortes. E esses dias eu comecei a pensar sobre isso. Como o estereótipo, ou talvez a necessidade de ser sempre forte, fique presa à nossa imagem, que impeça de nós simplesmente chorarmos. Eu falo dessa forma porque eu também comecei a conversar com as minhas amigas negras e algumas falaram que têm realmente dificuldade em chorar e que quando choram lembram que são humanas. É uma coisa muito louca, porque você descaracteriza a pessoa. Ela não se sente no direito de chorar. Ela não se sente no direito de ter sentimentos, de ter emoções. Porque ela tem que estar sempre forte, estar sempre saudável, ser sempre uma fortaleza, porque o racismo impõe isso. O racismo impõe que nós temos que ser fortes, porque senão o racismo vai nos derrubar. E parando para pensar sobre isso, nós percebemos que como isso é ruim. Você impede uma pessoa de sentir, você impede uma pessoa de chorar, porque ela tem que ser forte, ela tem que se fortalecer. E não quer dizer que chorar é ser fraco, não. Chorar é uma expressão de sentimentos. Então eu comecei esses dias a pensar sobre isso. E como as mulheres negras, já que eu sou uma mulher negra, vou falar por mim, o direito da sensibilidade das mulheres negras. Da sensibilidade que eu digo do direito de chorar, do direito de sentir e do direito de ser fraca, de ser um humano, de ter características assim que todo mundo tem e que são aceitáveis em mulheres brancas. Empoderamento, né? Nós, negras, quando nós estamos unidas, nós somos fortes e empoderadas. Mas nós também temos que nos abraçar, nós temos que ser amigas, irmãs e chorar juntas, entendermos juntas. Eu acho que isso também falta um pouco, mas eu sinto isso também com algumas das minhas amigas negras. Que eu tenho muito mais recepção, muito mais afeto e entendimento quando eu converso com elas, porque eu já sei que elas vão entender as minhas dores. E com pessoas brancas, às vezes, isso não acontece. Eu conversando com pessoas brancas. Parece que a imagem que foi criada pra minha pessoa foi de que eu sou sempre forte. Ou sempre briguenta. Na escola mesmo, a imagem que foi criada pra mim é que eu sou briguenta. E não é sempre assim, eu sou uma pessoa muito calma. Eu sou uma pessoa muito calma. Mas, por incrível que pareça, a imagem que as pessoas normalmente me descreveriam na escola é que eu fui uma pessoa briguenta, uma criança briguenta e uma adolescente briguenta. E não é bem assim. Eu fui muito calma. E sendo assim, eu não tinha o direito de ser fraca, de não ser fraca, mas de ser sensível. As pessoas não esperavam que eu fosse sensível ou que eu tivesse esse tipo de emoção. E isso é realmente muito ruim para a própria saúde mental das pessoas. Imagina uma pessoa negra que tem que ser forte o tempo todo. E em algum momento ela percebe que a saúde mental dela está em jogo, mas ela não procura ajuda. Porque isso é coisa de gente fraca. Porque foi ensinado pra ela que ela não pode, que ela tem que ser forte. Imagine, ela não vai procurar ajuda. Acho que esse é o problema. Porque a gente não... Muitas pessoas não procuram ajuda por medo, sabe? E também pra própria construção da nossa identidade. Do que nós somos, do que nós queremos. Já que a imagem da branca, do feminismo branco e da branca sempre foi que ela é frágil, da negra sempre foi que ela é durona, que ela é forte. E sim, se não fosse a imagem da negra durona, a escravidão não teria acabado e nós não estaríamos aqui lutando pelo racismo.
Se Dandara não tivesse sido forte, é óbvio, mas aí que tá o oposto ao feminismo branco, que é sempre que luta contra para fortalecer a mulher branca porque ela é vista como frágil e não cria margem para a mulher negra ter um pouco de sentimento ou um pouco de fragilidade, não fragilidade, mas um pouco de emoção, uma emoção diferente. E muitas vezes as pessoas ao redor da pessoa vão ignorar o sentimento dela porque não esperam que ela tenha aquele sentimento. Principalmente se for um grupo de amigos brancos ou pessoas brancas, elas não vão esperar que a pessoa negra tenha esse tipo de sentimento ou que expresse esse tipo de emoção, porque já não é esperado. É esperado que sempre seja forte. O que eu tenho pra falar aqui é que nós temos sim que nos empoderar, temos que ser fortes, que nós somos donas de nós mesmos, dos nossos sentimentos e que nós temos que nos unir, claro. Mas também nós precisamos entender os nossos limites e os nossos sentimentos, apesar de tudo. Entender quando a gente precisa de ajuda e procurar ajuda, ir atrás de terapia, não sei, ir atrás de alguma coisa. E procurar sempre alguém para conversar, alguma coisa assim. Porque é preciso, ó, de vez em quando. Não quer dizer que você tá indo contra o movimento ou que você tá sendo fraco. E é uma questão pessoal e é uma questão importante. O direito à sensibilidade das mulheres negras, o direito à sensibilidade do povo negro, o direito de sentir, o direito de passar daquele estereótipo e se tornar uma pessoa esférica, né? Um indivíduo e não um estereótipo. Eu lembro também que no meu texto eu falava sobre como a educação faz com que nós sejamos fortes. Isso é muito bom, porque nós criamos pessoas fortes, mas também nós criamos pessoas com vários problemas e com medo de falar sobre eles. É um texto muito interessante que eu mesma escrevi. Ele tá em inglês, mas eu vou deixar aí. Tá um inglês bem chulo, provavelmente. Mas eu vou deixar aí se alguém quiser ler. Eu também não sou especialista, não. Tudo aqui que eu falei é minha opinião e minha experiência pessoal. E eu sinto que eu precisava falar de alguma forma. Porque nós precisamos falar sobre tudo e sobre alguma coisa e sempre é importante falar. E eu sinto muita gratidão por poder falar. Então é isso, muito obrigada. Se você assistiu tudo, se você assistiu até aqui, se você ficou escutando. Eu não sei finalizar isso. Então, pra finalizar, eu vou falar tchau. Tchau.